Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados. Sejam bem-vindos a mais uma Bancada Lusa. Vamos falar hoje, como sempre, da última jornada da Primeira Liga e iremos falar também da próxima jornada e um pouco do Brasil e dos treinadores portugueses no Brasil, que é algo que merece a pena ser falado neste momento. Hoje, por impossibilidade da senhora que deveria servir de pivô neste programa, estou eu, Henrique Prior, mas com muito prazer, com aqui três companheiros das lides desportivas, companheiros que têm a vantagem de serem dialogantes, de não se agredirem, de terem aqui um programa que pode servir de exemplo para os programas de televisão, porque frequentemente os programas de televisão é charlatanice e agressão até. É com muito prazer que faço este programa e então vamos falar, em primeiro lugar, daquele que foi o grande jogo desta jornada do Sporting Futebol Clube do Porto. O primeiro foi o Guimarães-Benfica. Sim, mas o grande jogo, vamos começar, digamos assim, pelo mais importante. O clássico. Pelo clássico. E sendo Sporting Porto, eu dava a palavra em primeiro lugar ao Carlos para nos dar a sua visão do jogo. Sim, com certeza. Gostei muito. Para mim foi uma belíssima partida de futebol. O Porto entrou... Eu não diria que o Porto entrou bem. O Porto até entrou mal. Na medida em que o golo do Porto, aos 6 minutos, resulta de um engano. De um mau domínio do Marega. A bola podia ter ido para fora, mas foi para dentro da baliza. Mas pronto, o Porto entrou melhor. É isso que conta, não é? A partir dos 15, 20 minutos, então vi uma coisa que me surpreendeu bastante. Que foi o Sporting praticamente a tomar conta do jogo. E então, aquela segunda parte, o início da segunda parte, os 20, 25 minutos da segunda parte, vi um Sporting demolidor e que, bom, o resultado foi o que foi, mas dá-me a impressão eu tenho a certeza que com outro tipo de jogadores que o Sporting não tem, o resultado teria sido absolutamente diferente. Tenho ainda que dizer e referir um dado muito importante. Há duas jogadas nas áreas do Porto e do Sporting que para mim não são merecedores, não foram merecedoras de penaltis, mas há uma coisa muito importante aí. Não sei o que é que anda a fazer o VAR, ou quem estava no VAR, não sei o que é que estava a fazer o fiscal de linha, que estava a 3 metros da jogada. Refiro-me ao quase enforcamento, entre aspas, do Alex Telles ao Bruno Fernandes. Era o segundo amarelo, o Alex Telles tinha saído. Isto agora, pronto, é um bocado subjetivo eu estar a dizer isto. O Porto com 10 elementos poderia eventualmente, como tem acontecido muitas vezes, jogar melhor e aguentar o resultado que estava na altura. Mas é muito subjetivo eu estar a dizer isto, mas o Sporting, como estava a jogar contra 10, não sei se o resultado seria esse. Tinha a vida mais facilitada, com toda a certeza. Conclusão disto tudo. Glória aos vencedores, muita honra aos vencidos neste caso.
Não há vencedores morais, não é? Absolutamente. Não há vencedores É isso que eu me morais. refiro. Glória aos vencedores, honra, mas muita honra aos vencidos, neste caso. Só para finalizar, ficou bem demonstrado a falta de qualidade de certos jogadores de Sporting, principalmente no banco. Há uma diferença abismal, e notou-se no jogo, há uma diferença abismal de qualidade no banco, já falo só na qualidade do banco, entre o Porto e o Sporting. Quando o Porto meteu o Luís Dias e o Sérgio Oliveira, o Porto voltou praticamente a tomar conta do jogo. E o Sporting meteu os dois miúdos e foi por ali abaixo. É uma coisa que a direção do Sporting terá que rever. É a absoluta falta de qualidade de certos jogadores da equipe principal do Sporting, mas principalmente do banco. E essa falta de qualidade é compensada pela qualidade do treinador? Eu diria que sim. Eu diria que sim, tecnicamente e no campo. Já não lhe vejo muita qualidade nas intervenções que faz. Para a comunicação social? Para a comunicação social. O que interessa é no campo e não para a comunicação social. Mas ele tem feito um bom trabalho, segundo a minha maneira de ver, tem feito um bom trabalho com aquilo que tem. Pois. Está a fazer omeletas com os ovos fraquinhos. Bem, o Silas era A omelete conhecido. está a sair saborosa, pelo que tenho visto. Pois. E tu, qual é a tua opinião, Mário? A minha opinião é muito coincidente com aquilo que disse o Carlos. Acho que foi uma partida de futebol interessante. Interessante porque foi entusiasmante. Teve períodos bem definidos de jogo. De facto, eu acho que o Porto entrou muito bem no jogo, a pressionar alto, a tentar, enfim, tomar conta das operações. Teve muita sorte em fazer o golo logo aos 6 minutos. Eu vi, por acaso, a imagem em repetição e pronto. Se aquilo é de propósito, ele tem de ir jogar para o Barcelona. Não é? E o Messi, acho que se ia roer de inveja se eu visse da repetição. Porque a ser de propósito é uma coisa absolutamente fantástica. Bom, mas independentemente disso, estava no sítio certo e, mesmo com sorte, conseguiu fazer o golo. A seguir ao golo, o Porto baixa as linhas, parece algo confundido com a reação que foi imediata por parte do Sporting de Portugal e naturalmente veio o empate com um excelente gol também do Acunha, que é um bom jogador, embora tenha um temperamento algo complicado, mas é um excelente jogador. Faz um excelente golo e a partir daí realmente o Sporting tem o domínio, para mim, quase completo do jogo. Até que o Sérgio Conceição, como é seu timbre, é normal, aos 65 minutos, fazer as substituições, que já se impunham há muito, porque o Nakajima, a 10, estava completamente estourado. E a partir do momento em que meteu o Luís Dias e o Sérgio Oliveira, o Porto, a partir desses 65 minutos, digamos assim, volta a equilibrar a dinâmica do jogo e depois teve a sorte de fazer o segundo golo, mas isto, meu amigo, não há campeões. Foi um bom golo também. Sim, foi um bom golo também, mas assim, não há campeões sem sorte, porque o Sporting, eu digo isto, deu sorte porquê? Porque o Sporting tem 3 ou 4 oportunidades flagrantes de gol que só não faz porque, pronto, a finalização saiu mal. E quando a finalização sai mal, normalmente até se diz, não é? Que quem não marca sofre, e foi o que aconteceu. Pronto, a história do jogo é basicamente esta. Quanto ao Silas, achas que vai guindar o Sporting e aliás formulamos aqui muitas vezes a mesma opinião, eu acho o Silas um bom treinador de futebol. E agora, o problema é que o Sporting é um clube muito complicado. Mas teve agora a vida facilitada, perdoaram-lhe uns milhões. Eu vejo aqui, olho para a tabela classificativa
e vejo o seguinte. Em terceiro lugar, a seguir, portanto, o campeonato vai ser disputado naturalmente entre o Porto e o Benfica. Mas, o que é que eu vejo? Em terceiro lugar, o Famalicão. Mas o Famalicão está a 15 pontos já do primeiro. O Sporting está a 16. E se nós recuarmos, temos o Vitória Sport Clube, que até tem uma excelente equipa, e o demonstrou contra o Benfica, já está a 21 pontos. Tal como o Braga está a 21 pontos. Vamos ver. É um campeonato competitivo? Não é. É para, enfim, para o Porto, o Sporting, o Benfica e tal. Pronto, o resto, e o Braga neste ano até nem está assim a corresponder. Porque o último classificado, que vai visitar a Luz na próxima jornada, tem quase menos 40 pontos que o primeiro. Portanto, um campeonato completamente. É uma é leitura completamente preciso fazer desigual. uma leitura, enfim. Pronto, é o que temos. Não é como na Inglaterra, em que os clubes da terceira divisão Não, ganham a taça da Inglaterra. Não é. Aqui é muito difícil de saber. E há uma grande desproporção. Há uma de qualidade. decalagem enorme entre os Também há uma desproporção enorme de rendimento entre os clubes, não é? Aí é que está. Sim, claro, mas aí é que está. Por exemplo, agora ainda estávamos a falar de um clube que atravessa problemas consecutivos, presumo eu, problemas de tesouraria complicados. E o Sporting, de facto, não diz o caso. Se tivesse outro tipo de argumentos, leia-se, jogadores com outra categoria, estaria provavelmente a disputar o primeiro lugar, tal como o Porto e o Benfica. Estaria. Se mesmo assim ainda apresenta uma qualidade de jogo. Uma qualidade de jogo como fez, e foi uma equipa séria e que praticou até muitas vezes um futebol agradável, bonito, rápido, transição, com domínio de bola. Foi oposto. Sim, claro. Teve azar também, mas quer dizer, fez pela vida. O Sporting ninguém pode, quando o Carlos diz honra, muita honra aos vencidos, claro que a honra é completamente merecida. Vamos deixar isso bem claro. Fernando Jorge, tu és da mesma opinião, de opinião diferente? Não, eu antes de mais quero desejar um bom ano a todos, aqui aos colegas e aos amigos, e a todos os nossos seguidores do programa. Eu vou resumir os dois jogos porque foram muito similares. Quer o Guimarães-Benfica, quer o Sporting com o Porto. Eram os dois jogos que iam atrair as atenções. São dois clássicos, antigamente, agora já se consideram Guimarães, porque o Guimarães tem uma excelente equipa e demonstrou. E a conclusão que a gente chegou, e que eu vi os jogos, e na minha ótica, foi o seguinte: ganharam as duas equipas que maior eficácia tiveram. Ponto. Porque se ganhassem as equipas que mereciam, tínhamos duas vitórias, uma do Guimarães e uma do Sporting Clube Portugal. O problema do Sporting é que, enquanto o Benfica compra jogadores de 20 milhões e os tem no banco, e agora volta a comprar outro jogador de 20 milhões, reflete-se depois na eficácia da equipa. O Porto também os tem, embora mais baratos, mas na ordem dos 10 milhões, 11 milhões, 7, 8, 9. Mas tem lá um Zé Luís, que é um grande. Sim, mas até ficou no banco. Mas até ficou no banco. O Sporting nem no banco os pode deixar porque não os tem. O Benfica, com um jogador de 20 milhões, tipo o RD, como tem lá o RDT, vale meia equipa do Sporting, tirando o Bruno Fernandes. Se tirares o Bruno Fernandes, os outros todos juntos não chegam aos 20 milhões. Os outros todos juntos, adquiridos neste momento, não chegam aos 20 milhões. E todos os jogadores que o Sporting foi buscar ou são emprestados, como o Zezé, que era um grande jogador, mas agora é mais disco jockey do que outra coisa. Portanto, ele entrou dentro do campo, viu-se, jogou 10 minutos, que anda lá a lapada a toda a gente, que ele não tem pedalada. Tem, sim senhor, futebol, é muito bom tecnicamente, mas está ultrapassado. Esteve 2 anos praticamente parado, sem jogar a bola, no género do Abel Tarabat do Benfica, que foi recuperado pelo Bruno Lage. É grande mérito do treinador do Futebol do Porto. E, portanto, foi esses os jogos que eu vi. O Guimarães jogou muito mais a bola do que o Benfica. Alguns jogadores do Benfica estiveram em subrendimento. Também, se calhar, comeram mais
Pondeló e Bolo Rei, e tiveram, e depois isto é muito importante, o Campeonato Português, já abordámos isto várias vezes, além de uma interrupção, ainda deram a estes jogadores, coitados, que eles não podem jogar 2 em 2 dias, ainda lhe deram o Benfica 7 dias de férias e o Futebol do Porto 4 dias de férias. Portanto, mais os 15 dias parados, isto tem significado. Quando se vai para os jogos, não se vai com a mesma coisa. O Benfica vinha com uma determinada dinâmica, que não a mostrou contra o Guimarães. Embora o Guimarães se tenha batido bem e até, eventualmente, se tivesse outra eficácia, até tinha jogos. Problemas, não faltará sempre um Ferrari. Claro. O que é difícil? Não, o Ferrari foi o mesmo que arbitrou aqui Se formos por aí, o não, Ferrari que mas te queres referir... O Ferrari que te queres referir... Até julguei que tinhas referido. Não, o Ferrari que te queres referir... Mas realmente tens razão numa coisa. Deixa-me Vitória, acabar. Mas deixa-me acabar. Porque eu sou honesto nas coisas que digo. O Ferrari que te queres referir, só para responder, foi o mesmo Ferrari que os arbitrou e que os colocou na final fora da Taça da Liga. Exatamente o mesmo. Quer o VAR, quer o Ferrari que arbitrou. Porque vocês tiveram lá um empurrão de um indivíduo que apareceu à frente do... Como é que ele se chama? Do Otávio, que ele deu um empurrão e depois passou ao Nakajima e ele fez o gol. Se não tivesse essa... Não compara. Então aquilo foi um comboio que apareceu ali, tirou um da frente e se entrou para o lado. Vocês não estavam na Taça da Liga. Não vamos por aí. E depois também o lamenta. E outra coisa que eu lamento, volto a frisar, vou dizer novamente. Mas ontem também houve lá... Volto a dizer o seguinte. Não, se fosse... Não, no Sporting não é comparável porque o Sporting joga com um equipamento verde e branco. Porque se fosse ontem, o jogo entre o Sporting e o Porto fosse entre o Sporting e o Benfica, eles também vinham aquela jogada do Sporting, que eu também considero que não é penalti contra o Porto, aliás não há nenhum penalti ali. Se fosse o Benfica a jogar, era o Serafim Marques, eu chamo-o Serafim Marques, vinha logo dizer, não é? Portanto, esse só vê aquelas jogadas específicas, mas não vê o Herrera, que se quiserem a gente traz para aqui os lances, não viu o do Herrera o ano passado, contra os Chaves, que eram eliminados, em que o Herrera abraça por trás o avançado dos Chaves e o Ferrari, por acaso até é engraçado que foi o mesmo, coincidência, não é preciso andar atento a estes pormenores. E há fotografia. É o mesmo. Se quiseres, tenho aqui a fotografia. Fernando Jorge, o abraçou de boa memória. E o Ferrari não viu nada. Era o mesmo Ferrari. Isto é só para te referir. Eu até nem falo nas arbitragens. Honestamente, o que levou aqui a vitória, quer do Futebol do Porto, quer do Benfica, foi a eficácia maior que tiveram ambas as equipas. O resto, as outras duas equipas jogaram muito melhor a bola. Ponto final. Só contra os que entram na baliza, não? Relativamente ao VAR, que é um assunto, já dissemos aqui, o VAR é muito importante, mas isto lá está. Agora aqui é que eu concordo com o Eldado Neto dos Ferraris. Estudar em indivíduos que andam habituados a conduzir Fiat, dar um Ferrari para as mãos, se eles já eram azeiras a conduzir os Fiat, ainda vão ser mais azeiras a conduzir o Ferrari. E porquê? Porque um Fiat pode-se levar até aos 160 e 170. Num Ferrari, os 160, 170 é a primeira. É a primeira velocidade. Depois é preciso meter as outras a 200 e a 300. Ora, se não conduz mal a 160, que fará a 200 e muitos. Portanto, não vale a pena. O VAR é necessário, há mais coisas que são necessárias no futebol, já dissemos aqui, mas o VAR é uma peça muito importante em que os indivíduos que são incompetentes, para não lhes dizer outras coisas, não lhes adianta nada. Eu vi um jogo no Bessa, com o Boa Vista, em que o jogo esteve parado 5 minutos, em que o próprio VAR é ceguinho. Porque eu nem sequer preciso de VAR para ver que não existem faltas. E ele considera anula um golo ao Boa Vista, que não deve ser anulado, porque na Inglaterra é uma jogada banal, até porque são dois defesas que estão ali, e marcam um offside ou anulam um golo ao Portimonense, que é um golo limpo também. Mesmo com o VAR, portanto, não vale a pena. Não é? E vocês, a opinião, Mário, a opinião sobre o Guimarães Benfica? Ele já disse, a grande verdade foi a que eu disse. O Guimarães mereceu ganhar o jogo, Benfica faz um golo fortuito,
Não tão fortuito como o Marega. depois andou o jogo todo E o Benfica veio pesado Os Guimarães a falhar golos, o Benfica veio pesado das rabanadas do Natal. Não, mas quer dizer, já há sempre quando se vem pesado, há sempre umas asas. Não é? As asas da águia voam mais alto que. Não há dúvida nenhuma. E está-se a ver, está a ver. De qualquer maneira, eu também poderia dizer que o Sporting, e também, o Sporting perde o jogo injustamente. Não é? E o Benfica também ganhou o jogo injustamente. Mas o futebol é isto. Agora, há outras coisas que a mim me apraz aqui salientar. Acho muita graça essas coisas. O Belenenses recebe o Sporting de Braga, que acaba de trocar de treinador e leva 7. Quer dizer, eu acho piada estas coisas. Claro que isto não tem nada a ver com o novo treinador. Não é? Claro. Do ponto de vista tático. Tem alguma coisa. Mas não é para isto. O que tem a ver é com um treinador. Agora, tem a ver é com a atitude do jogador. Isto tem a ver com a atitude do jogador. E do treinador do Belenenses. E o treinador do Belenenses. O treinador do Belenenses está numa teia de Depois, areia que não sabe o que há de fazer. Continua Vai ter que justificar quem é o surpreender-me o Famalicão. Porque o Famalicão continua a surpreender. Está em terceiro lugar. Tem tido uma constância de bons jogos, de jogo que é assinalável, porque quem é que diria que o Famalicão nesta altura não estaria ali no fim da tabela a tentar escapar aos lugares de descida. E temos um campeonato engraçado, já disseste aqui da tabela, porque temos 2 para o título e 4 para o terceiro lugar. Vai haver 4 aqui vão terceiro lugar, porque o Guimarães e o Braga vão colar ali. Há aqueles 2, ao Famalicão e ao Sporting. Bem, mas houve aqui também um resultado, o Marítimo ir ganhar fora. É verdade. Atenção. Também quem diria que o Marítimo, que até nem tenho feito, o Rio Ave, que é um estádio tradicionalmente difícil. Mas estas coisas acontecem no futebol. Como podem acontecer, por exemplo, na próxima jornada, não no Benfica Aves, porque aí não vai saber surpresa, o Aves é o último classificado, não tem hipótese nenhuma. Mas, por exemplo, no Moreirense Porto é um jogo complicado. Até porque o Moreirense Porto é um jogo complicado. O Setúbal Sporting é um jogo complicado. Assim como será complicado. Enfim, nem sei onde é que vai jogar o Famalicão, mas vai jogar no Bessa. Eu acho que vai ser uma partida interessantíssima, porque no Bessa é Boa Vista, é uma gigante sempre, e o Boa Vista está a fazer um campeonato mudou o treinador agora. Muito acima do que eu esperava. E, portanto, acho que vai ser uma jornada também com alguns pontos de interesse. E o Porto vai jogar sem os 2 centrais. Sim, é verdade. Vai ter a sua influência. Vai ter a sua influência. Isso e pode custar 1 ponto ou 2, não é? Aliás, 2 pontos. Pode custar até os 3, mas enfim, pode E o Sporting da próxima jornada? Olha o Setúbal. O Setúbal está a crescer, tem vindo a fazer ultimamente jogos já muito aceitáveis e é sempre uma incógnita. O Sporting tem sempre bastantes, aliás, não só o Sporting, mas normalmente é sempre difícil, principalmente às equipes grandes, jogar em Setúbal. E não vai ser nenhum operador, antes pelo contrário, e sinceramente eu espero que os jogadores do Sporting recuperem bem do esforço extra que fizeram contra o Porto para chegarem lá fresquinhos, não é? Espero sinceramente. Eu do Sporting, se fosses meu amigo, podíamos fazer aqui uma troca, trocar o teu Grimaldo pelo Lacuna. Trocava o Grimaldo pelo Lacuna. Obrigado. Vai falar com o Varandas. Ele vendia o Grimaldo, porque o Grimaldo, como está numa equipa vencedora, é sempre mais bem vendido do que o Lacuna, que eles o Lacuna querem 10 milhões. Eu dava 10 milhões para o Lacuna. Fala com o Varandas. E esse é que mexe as medidas, não, o Grimaldo. O Grimaldo é um fraquinho. Do modo como está a ser gerido o Sporting, fala com o Varandas que ele é capaz de
de alinhar contigo. Não é Jorge Mendes, pá. O Jorge Mendes fazia-se uma permuta ali. E ficava tudo em casa. Ficava tudo em casa. Porque o Agora, Sporting, queria falar do futebol no Brasil, realmente. No futebol no Brasil. Eu fui aqui nesta... no próximo Brasileirão, Nesta, no próximo Brasileiro. Nesta que mesa... ainda não acabou. Nesta Ainda vai haver mesa, mais treinadores para lá. eu fui, como todos sabem, um grande entusiasta do Jorge Jesus. E, portanto, consequentemente, do Flamengo. Tivemos aqui duas opiniões diferentes. Tu, entusiasta de Jorge Jesus, ele um grande crítico de Jorge Mas Jesus. ele é mais na perspectiva de ele abrir as portas para a sucessão ao Sérgio Conceição. Não acredito que o... Ele tinha o Estou papel a dizer que assinado. isso não é possível. Ele tinha o papel Eu não assinado. acredito que o Jorge Jesus volte tão cedo ao futebol nacional. Não acredito. Posso dizer que o Jorge Jesus tinha o papel assinado. O que eu acho é que ele teve uma prestação absolutamente fantástica na direção do Flamengo e teve esta coisa extraordinária. Eu também aqui o tinha dito e podem ver as gravações que este êxito de Jorge Jesus no Brasil iria levar ao Brasil jogadores e treinadores. E vão, acho que jogadores também. Não me admira nada que um dia vão jogadores. Não, já vão agora também. Jogadores portugueses. Quaresma é o primeiro. Acho graça a esta situação. Bem, é o Quaresma, é o jogador ou é uma relíquia? Pá, Não, deve ser tem jogador, a ele mesma vai como idade jogador. Que eu acho que é a mesma idade do Cristiano Ronaldo. Sim. Enfim, a jogar Ele vai como jogador, não vai jogar como 20 relíquia. minutos e tal. Num Relíquia futebol que é não tem muito nada a mais ver. lento que o futebol europeu. Enfim, com a capacidade técnica que ele tem e a habilidade que tem, é capaz de fazer Pois, a qualquer equipa lá. Agora, o que eu acho é que todas as equipas brasileiras, digamos, pelo menos as de topo, vão tentar seguir um bocadinho o modelo de jogo que o Jorge Jesus implementou. E o modelo de jogo não tem nada do outro mundo. Tem, Eles têm. mas tem, do ponto de vista tático e da dinâmica do jogo, é que tem, porque quando a pressão se começa a fazer logo à saída da bola, isto não tinha nada a ver com o tipo de futebol que se jogava no Brasil antes do Jorge Jesus. Portanto, eu penso que eles agora vão fazer isso. Acho que o novo Brasileirão vai ser muito engraçado de seguir, vai ser muito interessante, até porque há lá equipas muitíssimo cotadas, não é? E com dinheiro. E vamos ter o Santos com o Josualdo Ferreira, não é? É verdade. E o Havaí, com o Inácio. Com o Inácio e o Bragantino, E agora o eventualmente sim. com O que subiu agora com o Carlos Carvalhal. Ele se calhar vai assim. Com o Carlos Carvalhal. Portanto, acho que vai ser um campeonato Mas não vai muito ficar por aí, interessante. Quer dizer, Portugal está a exportar treinadores para o Brasil. Antes era o Brasil que exportava jogadores e verdade. treinadores. Agora estamos a ver o movimento inverso. É verdade. Não, isso tem. Também é um bocado de moda, não é? Mas Tem muito a ver Não, mas com há uma aquilo lá. moda, mas os treinadores portugueses estão em Inglaterra, estão em França, estão aí pela Europa eu fora. resumi-o eu- bastante eu- como eu- o êxito dos portugueses fora do seu país. Por exemplo, eu vejo regularmente os jogos da Liga Inglesa e o Nuno Espírito Santo tem uma equipa muito bem arrumada. E Aliás, tem mais portugueses do que as equipas um portuguesas. futebol bonito. É a verdade. equipa estrangeira que joga com mais Mais portugueses portugueses. do que as equipas portuguesas. em É Portugal. impressionante. Tirando o Benfica. Não, é. Tirando o Benfica. É uma coisa muito engraçada. Eu queria dizer, nós temos opiniões diferentes, não é opiniões diferentes Sobre o Jorge Jesus. sobre o Jorge Jesus. A minha opinião não é diferente do Tu do- dizias do que ele era um Havaí. estagnado. Não, eu nunca disse isso. O estagnado era o Rui Vitória. Eu disse é que o Jorge Jesus teve todas as condições e mais algumas para ganhar o campeonato de caras. O campeonato, o Brasileirão. E porquê? Em primeiro lugar, porque os treinadores brasileiros estão ultrapassados. Ponto. Primeiro ponto. Em segundo lugar, porque foi treinar uma equipa que gastou 126 milhões de euros. Atenção a isto. Né? Quando as outras equipas não gastaram. Tem todos os jogadores, a maioria deles são internacionais e da seleção A brasileira. Mas infelizmente teve um Isso jogador está que esteve no certo. Benfica, Sim, não fez isso é- grande coisa. Sim, bem, mas isso não conta para nada. O RDT também veio do espanhol e lá fez
um grande trabalho, e aqui no Benfica marcou um gol até agora. Então, não tem nenhuma coisa a ver com o gol. Muitas das vezes é a adaptação do jogador e da maneira como o treinador o trata e da maneira como o treinador põe as equipas a jogar. Adequado ao indivíduo ou não, às vezes é mais adequado ao indivíduo, o indivíduo rende mais. Se não é, ele tem que se transformar para entrar na equipa. O terceiro ponto é que o Jorge Jesus, e o mérito lhe seja dado, por onde passou no primeiro ano, isto é que é um facto. No primeiro ano, é sempre um grande treinador. Foi no Benfica no primeiro ano, ganhou o campeonato. No segundo, levou 21 de atraso do Vilas Boas, que nem era treinador. E o Benfica só perdeu 2 jogadores na altura. Um era defesa central e um era médio. Foi para o Sporting e no primeiro ano só não foi campeão por deslize, porque o Sporting era a melhor equipa na altura. Ia ganhar o campeonato. No primeiro ano do Sporting. Depois não fez mais nada. Portanto, o Jorge Jesus agora, para me contrariar, e eu vou estar atento, eu vou seguir o Brasileirão até para lá mais treinadores, e agora vai ser diferente, porque indo para lá, os treinadores portugueses, bons ou maus, não é preciso ser muito bom para ir para lá, já vão combater mais o Jorge Jesus, porque já sabem da maneira como é que ele joga, porque jogam aqui no Campeonato Português e conhecem o Jorge Jesus e as táticas do Jorge Jesus. Portanto, ele agora é que me vai mostrar a categoria dele, é no segundo ano, não é no primeiro. Agora no segundo ano é que a gente está a buscar. Vamos acompanhar até ao fim. Vamos acompanhar até ao fim. E depois nós vamos falando aqui relativamente ao brasileiro. Nós vamos acompanhar o brasileiro. E depois alguém vai dar razão. Com 8 pontos. A 8 pontos do primeiro. E acabar ganhar com não sei quantos pontos de avanço. Ganhar a Taça Libertadores. Por amor de Deus. Taça Libertadores não. A Taça Libertadores não conta, porque a Taça Libertadores ele não ganhou. Foi o Nosso Senhor que descaiu a bola para o lado dele. Ele não ganhou. Ele levou um banho de bola. Aos 80, aos 92 minutos ele marcou. Eu tive muito pelo que diz o Fernando em relação ao Jorge Jesus, pá, que a questão é esta. Ele, de facto, nos primeiros anos, pá, aquele primeiro impacto do primeiro ano, claro. É treinos diferentes. É avassalador. E ele agora, no trabalho que fez a época passada, no Flamengo, apanhou a todos no Brasil desprevenidos e sem saberem ler nem escrever. Ele também fez um bom jogo contra o Liverpool. Não, sem dúvida, mas ali o jogo com o Liverpool era um jogo... Isso é só um jogo, E ali, pronto, todos reparamos que ele jogou com um sistema totalmente diferente, com as linhas muito atrasadas, à espera do contragolpe. Pronto. Quer dizer, não foi. O jogo foi bom. Sim. Mas é um jogo, já dissemos isso aqui. Diferente do que jogava no Brasil. É um sistema completamente diferente. Eu continuo a torcer aqui pelo Jorge Jesus. E já agora, quanto à ordem do infante para o Jorge Jesus, o que é que vocês acham? Acham que isso era pertinente? Acho que foi um insulto para o infante, porque o único grande intelectual português que foi agraciado com a ordem do infante chama-se Jorge de Sena. E, portanto, estar a atribuir o mesmo galardão a Jorge Jesus, ontem do futebol, quer dizer, são os dois Jorges. Estão a transformar. São os dois Jorges, deve ter sido. Estão a transformar a Casa das Comendas na latuaria da Rua do Almada. Muito de acordo. Muito de acordo. E penso que nós, os 4 aqui, também merecemos uma. Não, eu até. Não merecemos, não. Não merecemos, porque eu não me incluo nisso. Não, vou dizer porquê. Porque vou só dar um à chega. Eu não me admiro nada, porque num país, não é, em que se condonora indivíduos que andam a assaltar bancos e a roubar os contribuintes portugueses, naturalmente se vai dar tão bem uma condecoração a um treinador de futebol. Porque um indivíduo que é calceteiro de ruas e um indivíduo que salva outras pessoas de morrer no hospital, médicos, etc., esses é que deviam ser condecorados, esses nem sequer vêm à lista, não é?
Portanto, vêm treinadores de futebol e ladrões. Não é? E ladrões. Porque infelizmente temos um presidente que eles querem estar com tudo e com todos. E não resolver nada. Não é? Quer aparecer na fotografia. Claro. Quer aparecer na fotografia e não se importa de transformar uma condecoração tão importante realmente, como tu dizes, na latoria. Resumindo, é um verdadeiro folclore. Pá. É um folclore. Essas medalhas são folclore. Qualquer dia até vai o Jorge Jesus também, se calhar, até sugeria já agora, quer dizer, o nosso programa, antes de acabar, sugeria também que mandassem para o Panteão. O Jorge Jesus. Já agora. Deixamos que Jorge Jesus viva por muitos e bons anos sem ir para o Panteão. Desde que não apareça no Benfica. Pronto, e bem, estamos a terminar então. Despeço-me com muita amizade. Até ao próximo Bancada Luz, agora já não comigo, mas com outro pivô, que vai ser uma agradável surpresa, quer no YouTube, quer na Rádio Transforma, na RTF e também no Facebook. Não deixem de ver no YouTube e no Facebook, particularmente, o Bancada Lusa, que é, como todos podem constatar, um excelente programa de futebol, com muita amizade, e no Instagram, um excelente programa de futebol, com muita amizade aqui entre adeptos de diferentes clubes. Cada um defende a sua cor, mas sempre com imensa amizade. Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados.